Muito bem, então vamos à leitura da palavra. E nós temos um princípio, por reverência à palavra, nós ficamos em pé. O texto de hoje está na primeira epístola de João. Primeira epístola de João. Uns têm mais facilidade de achar, outros nem tanto. No celular é bem mais fácil. Amém? Versículo 1. Capítulo 3. Versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Amém? Senhor, nós cremos que a melhor maneira do Senhor falar ao nosso coração é através da Tua palavra. E nós queremos ouvir a Tua palavra. Queremos que a Tua palavra apresente o Senhor na beleza da Sua santidade a nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Nós vamos dar continuidade a uma série que começamos domingo passado. Quem lembra o nome da série? Como nós estamos sem mídia hoje, não dá para mostrar ali, mas a série é Deus Não É Assim. Bem criativo o nome da série. Quando o pastor deu o nome da série, é exatamente no sentido de trazer como realmente Deus é. Eu congreguei com uma irmã um tempo, e no momento que ela orava, ela dizia, muitas vezes, em muitas orações, ela dizia assim: Senhor, te adoramos na beleza da tua santidade. Era tão lindo ouvir isso. Não é lindo? Senhor, te adoramos na beleza da tua santidade. Até que um dia, eu me aproximei da irmã e perguntei para ela: Mana, como é que é a beleza da santidade do Senhor? Ela me olhou: eu não sei. Não é que sempre se ora, se fala, Senhor, te adoramos na beleza da tua santidade. Eu pensei que você estivesse sabendo daquilo que você ora, daquilo que você proclama. Eu li escrito em algum lugar, e achei bonito, e passei a repetir. Não queremos isso para a nossa vida. Nós queremos conhecer o Senhor. E a melhor forma de conhecer o Senhor é através da sua palavra. Então, no primeiro episódio, o pastor Jade tratou da paternidade de Deus. Mas ele deu ênfase na dificuldade que muitas vezes nós temos de reconhecer a paternidade de Deus, ou seja, de Deus como Pai, porque não tivemos um Pai presente, atuante, para nos servir de referência, quer seja na nossa infância, quer seja na nossa adolescência. Muitos lares desfigurados, destruídos. Mas neste episódio de hoje, nós vamos tratar da plenitude desse amor paternal e como ele se manifesta da parte de Deus, nosso Pai, na história da criação,
dando devida ênfase às 3 características que muitas vezes não encontramos em nossos pais terrenos, desfigurados pela consequência do pecado, mas que caracterizam muito bem o nosso Pai Celestial. Então, essa dificuldade de reconhecer o Senhor como Pai, muitas vezes se encontra no caráter do homem desfigurado pelo pecado. Ele não consegue ver Deus como Pai, um Pai provedor, um Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai protetor. Ele não consegue ver isso. Mas quando nós viemos para Cristo, quando Cristo nos chama e nos encontra, nos acolhe, nós conhecemos algo chamado novo nascimento. Nós nascemos da água, nós nascemos do Espírito, nós nascemos da palavra de Deus, e aí sim, caem as escamas nos nossos olhos, nós começamos a conhecer a palavra de Deus, e pela palavra, Deus vai se revelando a nós. Amém até aqui? Muito bem. O pastor Jader mencionou sobre as 3 características de um pai que deveriam caracterizar a figura de um pai. Como dissemos, nem sempre elas estão presentes na figura dos pais terrenos, por serem falhos, por serem pecadores, mas elas são a essência de Deus, nosso Pai. E ao identificá-las na figura do nosso Pai Celestial, elas nos trazem consolo, elas nos trazem fé, elas nos motivam a buscar a esse Pai. E este é o propósito, porque nós temos um lema aqui na igreja. Nosso lema é conhecer Deus para amá-lo e para servi-lo. Como é que nós vamos amar um Deus que não conhecemos? Muito menos servi-lo. O mundo não serve a Deus. O texto que nós lemos aqui diz, porque não o conheceram. Ora, se o mundo não reconheceu Jesus, como nós esperamos que o mundo vai nos reconhecer agora? O texto que acabamos de ler. Mas, independente disso, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Não somos estranhos de Deus. Não estamos mais afastados de Deus. Não somos inimigos de Deus, já fomos no tempo da ignorância. Mas hoje nós somos chamados de filhos. E somos chamados de filhos. Se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E nós precisamos entender isso. Se somos filhos de um pai terreno, e ele possui dádivas, ele possui bens, ele possui propriedades, nós somos herdeiros disso. E eu estou falando de pai terreno. Imagina sendo filho de um pai celestial, como é o Senhor, rico em misericórdia, de uma bondade infinita, do amor incondicional. E agora nós nos descobrimos filhos desse Pai. Às vezes nós não paramos para pensar sobre isso. E é sobre isso que nós queremos sim pensar, refletir nessa noite. Então a primeira característica desse Pai é um Deus provedor. Primeira característica do Pai, provisão. Agora veja só uma coisa. Após a queda do homem no pecado, rompeu-se o elo de ligação entre o Criador e a criatura. Nasceu na alma do homem um vazio que permanece até os dias de hoje. E um vazio tão grande que só pode preencher
ser preenchido com a presença de Deus. Nós entendemos isso hoje. Mas eu quero dizer, amados, que Deus não foi pego de surpresa na queda do homem, pois já havia um plano eterno preparado antes da fundação do mundo para resgatar o homem. E nesse resgate, o homem conheceria o verdadeiro e profundo amor de Deus. Enfim, então, a provisão. Para Abraão, foi feita uma promessa. No momento que ele mais precisava. Vocês lembram? Para os que conhecem a palavra, Abraão teve um filho chamado Isaque. Até então, Isaque era o filho da promessa, já que a sua mulher era estéril. Isaque era filho do milagre. Mas Deus é um Deus de milagre. Também às vezes esquecemos isso. E Deus, para provar Abraão, disse: Abraão, dá-me o teu filho, teu único filho. E Abraão dispôs o coração a entregar o seu filho para o Senhor. E Deus deu a orientação: sobe ao monte, leva o menino, e lá você vai me oferecer ele em sacrifício. Abraão conhecia o Senhor. E aqui está a grande diferença. Ai, eu jamais faria isso. O mundo vai dizer que isso é uma loucura insana. Mas Abraão conhecia o Senhor. Abraão sabia que ele jamais teria um filho se Deus não desse a ele esse filho. Abraão sabia que esse filho foi fruto de um milagre da manifestação do poder de Deus. Ora, esse Deus que operou um milagre para dar esse filho, tinha poder para restituí-lo de novo. Essa era a fé de Abraão. E ele não hesitou em entregar o seu filho. Quando ele chega no monte, ele prepara o holocausto, a lenha, cutelo, fogo, e que ele pega o menino para colocar sobre o altar. Ele ouviu a voz de Deus. Disse: Abraão, não faça mal ao menino. Agora eu vi que tu temes a Deus. E Abraão olha para trás para ouvir a voz. E o que Abraão vê? Um cordeiro. E aí ele pega aquele cordeiro e oferece no lugar do filho. Ali já era uma revelação de que Deus proveria para si o cordeiro. E quando Abraão está subindo o monte para a adoração, para entregar o seu filho, Isaque perguntou, que pergunta difícil: Pai, eis a lenha, eis o cutelo, eis o fogo para o holocausto, mas cadê o cordeiro? Como Abraão poderia responder para o seu filho, dizendo: você é a oferta do sacrifício, meu filho? Sabe que resposta Abraão disse? Deus proverá para si o cordeiro. Abraão estava profetizando algo que 3.000 anos depois se cumpriria. Então Abraão recebe a promessa: Deus proverá para si o cordeiro. E no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, nós temos o cumprimento da promessa. Você sabe que o Evangelho começou a ser pregado por João Batista no deserto, batizava lá no Rio Jordão, e Jesus vem ao encontro de João Batista. João Batista nunca tinha visto Jesus até então. João Batista não sabia se Jesus tinha barba, que tipo de vestes Jesus usava,
como era a sua característica, mas quando Jesus veio na sua direção, ele olhou para Jesus e, movido pelo mesmo Espírito que estava em Abraão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o cumprimento da promessa de um Deus provedor. E em João 3,16, um versículo tão conhecido pela igreja evangélica, mas não sei se bem entendido. Aqui é revelado o verdadeiro propósito de Deus, porque diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O cumprimento da profecia. Meus amados, a maior provisão que o homem pode ter, indubitavelmente, sem dúvida nenhuma, é o perdão de todos os seus pecados. E nós tivemos isso na pessoa de Cristo Jesus. E isso foi o quê? Provisão de Deus. Deus proveu para si o Cordeiro. Para que fossem perdoados, alguém teria que morrer. No caso, o pecador. Nós, cada um de nós. Mas Cristo se fez pecado e morreu no nosso lugar, levando sobre si todas as dores, as nossas enfermidades, maldições, e cravou na cruz o nosso título de dívida para com Deus. Nesse mesmo evangelho, lá no capítulo 1, no versículo 12, essa provisão de salvação traz no seu bojo uma outra bênção igual à primeira. A primeira é a salvação, e a segunda, Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Até esse momento éramos criaturas, mas com a provisão do Cordeiro, nos foi dada a condição de nos tornarmos filhos de Deus. Por isso, a palavra que lemos, no princípio, vede com que grande amor Deus nos amou, de nos tornarmos filhos de Deus. Uma criatura perdida, caída, desfigurada pelo pecado, condenada à morte, é salva mediante uma provisão de Deus, e agora, além de salvo, é dado a ele um título de filho de Deus. Interessante que o homem no mundo busca títulos, promoções, e nós recebemos o maior título que uma criatura humana possa receber na face da terra, e ser chamado filho de Deus. E às vezes nós não atentamos para isso. O homem estava irremediavelmente perdido, morto, em delitos e pecados, e Deus proveu a sua salvação. Não há mérito algum da parte do homem no processo de salvação. Não foi por obras que o homem alcançou a salvação. Foi provisão de Deus. Nunca esqueça isso. Foi provisão de Deus, a qual chamamos de graça soberana de Deus. Amém? Eu queria dar aqui alguns exemplos de provisão. Eu citei as duas maiores provisões. São as grandes, as transformadoras, as que nos alçaram da morte para a vida, da condição de criatura para filho. Mas tem provisões menores, que também devem trazer alegria a nós. Também temos que aprender a nos alegrarmos com as pequenas coisas, com as pequenas bênçãos, porque elas fazem parte do dia a dia.
A primeira vestimenta para cobrir a nudez do homem foi provida por Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21, o Deus fez vestimentas de pele e cobriu a nudez de Adão e Eva. Deus proveu o cordeiro para o sacrifício de Abraão, vimos isso, Gênesis 22, 8. Mas Deus abriu o mar vermelho para o seu povo passar, provendo o primeiro grande livramento coletivo para o seu povo. Então, o medo, o pavor tinha tomado conta dos israelitas. Eles tinham saído da escravidão do Egito, tinham empreendido a caminhada, e aparece na frente deles esse obstáculo intransponível, o Mar Vermelho. Quando eles olham para trás, o exército inimigo, o exército do Egito aparelhado, com carros ferrados, armados até os dentes, e eles um povo sem arma nenhuma. Eles chegaram para Moisés e disseram: por que nos tiraste para morrer no deserto? E Moisés foi para o Senhor. O povo está clamando. E o Senhor disse para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E tu, Moisés, estende a tua mão sobre o mar. E ali Deus abriu o mar. O seu povo passou em pé, enxuto, pelo meio do mar. Provisão de Deus. Deus proveu o cordeiro, Deus abriu o mar vermelho, Deus proveu o maná no deserto. Passaram o mar vermelho, veio o deserto, no deserto teve fome e não tinha alimento, e Deus proveu o maná de uma forma sobrenatural. O maná não vinha das montanhas, não vinha do vale, não vinha dos rios, não vinha da mata. O maná desceu do céu, para que todos entendessem: ele vem de Deus. Deus proveu água no deserto. Fazendo brotar a água da rocha. Bênção, provisão. Deus proveu o Salvador. O anjo disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo. Nosso Pai Celestial é um Pai provedor. Este conhecimento dessas provisões aqui relatadas, elas têm um único propósito nessa noite. Não importa a situação que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando. Talvez você esteja numa luta interior muito grande. Talvez você não veja até saída. Mas você precisa ouvir nessa noite e receber de Deus que Deus é um Deus provedor. E a vida, ela é feita de experiências. A nossa vida ordinária, no dia a dia. Essa semana temos uma luta, semana que vem outra, e depois outra, e outra, e outra, e as lutas fazem parte da caminhada. É claro que existem lutas maiores, lutas que nos afligem mais, lutas que nos afligem menos, lutas que parecem que vão nos destruir, lutas que parecem que chegou o nosso fim. Mas é nessa hora que nós temos que lembrar que o nosso Deus é um Deus provedor, porque é isso que vai sustentar a nossa fé. E eu quero lembrar de uma coisa aqui, Romanos capítulo 10, versículo 17, que muitos sabem de cor. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vocês conhecem esse versículo? Já ouviram? Amém? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Amém? Ouvir. Então, cabe a pergunta:
Por que a fé vem pelo ouvir a palavra? Por que a fé vem pelo ouvir a palavra? Porque a palavra revela isso. Quando a palavra me revela que o meu Deus, oh glória, é um Deus provedor, é um Deus que ouve, é um Deus que atende, é um Deus que ouve o clamor do necessitado, que Deus se volta para aqueles que o buscam, e isso precisa gerar fé no meu coração. É por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes nós chegamos na igreja arrasados? Eu já vi relatos de pessoas que disseram para o Senhor antes de sair de casa: Senhor, hoje é o último dia, não dá mais, chegou no meu limite. Eu vou lá só me despedir dos irmãos e dar um abraço neles, não vou nem falar que eu estou indo embora. E aí a gente chega na casa de Deus e a palavra vem e te preenche, te consola, te fortalece, te levanta. Você muitas vezes sobe as escadas chorando e desce glorificando. Você vem com um espírito de desistência e volta com uma decisão de permanência. Da casa do Senhor não saio e ninguém me tira. Lá é o meu lugar. E é por isso que Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria era essa? Como entender essa alegria de Davi? Essa alegria tem sentido, porque Davi sabia que independente da luta que ele estava enfrentando, independentemente da situação que ele estava vivendo, independentemente das circunstâncias que o cercavam, ele sabia que na casa de Deus há provisão, que ele iria e seria alimentado e fortalecido pela palavra de Deus. Nosso Pai Celestial é um Pai provedor. Receba isso nessa noite. Segunda característica deste Pai Celestial é que Ele é um Pai protetor. O medo é a porta de entrada da ansiedade, da angústia, da apreensão, de distúrbios mentais, de insegurança e qualquer outro perigo iminente, real ou imaginário. O medo pode ser também a sensação ou constatação de impotência diante de um desafio. Uma criança no colo do pai desconhece qualquer tipo de medo. O pai garante a ela uma proteção real que dissipa todo e qualquer medo. Eu tinha verdadeiro pavor do escuro. Eu tive uma experiência aos 8 anos de idade com o escuro. E isso me criou um trauma muito grande. Então eu tinha um medo inexplicável. Há medos que não se explica. Tem gente que tem pavor de uma simples barata. E não adianta explicar para vivente que é um bichinho desse tamanho. Não. Quando a Clarissa estava em Maringá, esses 42 dias, 12 horas, 45 minutos e 35 segundos que ela ficou longe, eu estava na sala, ainda estava de pijama, sozinho em casa. Quando eu olhei, a barata veio, uma senhora, né? Bem alimentada. Quando eu levantei o pé direito para pisar nela, ela subiu pelo pé esquerdo
entrou no meu pijama e sem que eu pudesse reagir, ela saiu aqui em cima na minha orelha. E daqui ela voou para a rua. E eu olhei para ela e falei: ei, calma, nem bom dia, não deu. Quer um café? Normal, um inseto. Certo. Tem gente que tem tanto medo de barata que dizem que barata é feia. Eu acho um bicho lindo. É que o medo te impede até de olhar direito para ela. Aquelas patinhas todas, aquelas asas perfeitas. Linda. E tem umas coloridas. Eu tinha verdadeiro pavor da escuridão. Mas certa vez, eu e meu pai fomos à casa de um vizinho. Nós fomos, eram 14 horas. E quando nós saímos de lá já eram 9 horas da noite. Meu pai gostava de conversar um pouquinho. Me parece que ele não tinha muito problema com comunicação. Qualquer semelhança é mera coincidência. Só que entre essa casa do vizinho e a nossa casa existia um matagal fechado. Só tinha um carreiro, que se chama no interior. Uma trilha agora, mais moderno, né? Uma trilha no meio da mata. Não tinha luar para iluminar nada. O pai vinha porque ele conhecia bem a trilha. E eu não tinha idade para ele me pegar no colo, eu tinha 9 anos. Você pega uma criança de 9 anos agora, não é mais uma criança. O Noah com 7 a gente pega pela mão. Talvez a Nina se pegue no colo, o Zac. O pai me deu a mão. Até para eu não, sei lá, ter um acidente no escuro. Eu pensava, ninguém pode me fazer mal nenhum, porque eu estou com meu pai. E meu pai é forte, muito forte. Ele vai me proteger. Meu pai é protetor. Eu tinha essa confiança que meu pai me protegeria de qualquer coisa que pudesse acontecer. Meu pai daria vida por mim. O pai nunca soube o medo que eu senti naquela noite. Mas ao mesmo tempo a segurança que eu tinha enquanto ele me segurava pela mão. Pai protege. Se um pai falho, limitado, impotente, me transmitia tanta segurança, como não confiar plenamente no Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? O que a palavra de Deus diz sobre essa proteção? Salmo 91. Vocês lembram do Salmo 91? Como vocês lembram do Salmo 91? Como? Sem boletim? Porque foi a leitura hoje? Da convocação? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e o meu baluarte. Tu és a minha proteção. Tu és o meu porto seguro. Tu és a minha cidadela forte. Tu és a minha rocha. Então o profeta, o salmista no caso,
Ele diz que o Senhor protegeria de todo mal, praga nenhuma chegaria à sua tenda. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque você decidiu confiar no Senhor. O profeta Isaías trouxe uma palavra de Deus para Israel, num momento de muito medo, de muita insegurança que o povo estava vivendo. Lá no profeta Isaías 41:13, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Existe uma proteção maior que possa vir de algum lugar do que do Senhor? O Jader tinha 16 anos, nós morávamos na Campos Velho, e era 1h da manhã, ele não tinha voltado, a gente não dormiu ainda, e aí a minha esposa disse, e o Jader? O Jader não chegou. Onde é que ele anda? Tantos perigos. Eu pulei da cama. Eu vou buscar meu filho, aonde ele estiver. Essa foi a primeira decisão, para depois pensar. Às vezes a gente toma a decisão e pensa depois. Ou só acontece isso comigo? Claro que eu recebi um incentivo da esposa para fazer isso. Vai buscar o nosso filho. E eu fui. Me vesti e desci a 1000. Aí saí, fiz algumas quadras, cheguei na esquina da Cavalhada, ali na curva. Olho para um lado, olho para o outro. Não havia nem sinal do Jader. O Jader tinha tantos amigos. Ele podia estar no Douglas, ele podia estar lá no outro, ele podia estar no outro, ele podia estar... De repente eu lembrei da palavra de Deus. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Todo arrepiado. O que eu estou fazendo aqui? Onde está a minha confiança no Senhor? Ainda que eu o encontre, ainda que eu o abrace, mas se nós formos assaltados com uma arma e levarmos um tiro, o máximo que eu vou poder fazer é entrar na frente para que eu seja baleado. Quem sabe eu morra e consiga salvá-lo. Não é preferível confiar no Senhor? Gente, eu fiz uma oração naquela esquina. A minha oração tinha dois pontos importantes. Primeiro eu falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa a minha falta de fé momentânea, porque eu creio em Ti. Se eu tivesse pensado antes de sair de casa, eu não teria vindo até aqui. Mas agora eu caí em mim. Me perdoa. E eu entrego a vida do meu filho no Teu altar. Jamais eu poderia fazer qualquer coisa para guardá-lo que Tu não fizesses 1.000.000 de vezes melhor. Então o que faço eu aqui? Renovei a minha confiança no Senhor. Tu és a minha proteção. Tu és o protetor da minha vida e dos meus descendentes.
e eu entrego o meu filho nas tuas mãos. Muitas vezes, e agora eu falo para pais e mães aqui, você precisa exercer esta fé e esta confiança no Senhor. Teus filhos que saem para o colégio, filhos que saem para o trabalho, em vez da insegurança, do medo, entrega ao Senhor. Confia nele e descanse. Quando eu fiz essa oração, uma paz inundou meu coração. E aí tu percebe a diferença da oração quando é com fé. Você ora e a paz se estabelece no teu coração. O problema estava resolvido? Não. O Jader continuava na rua. Eu continuava sem saber aonde. Mas a decisão que eu entreguei no mundo espiritual já estava resolvida. O Senhor está com ele. Voltei para casa e ali lembrei do Salmo 4, versículo 8, que faz parte então da minha vida até hoje. Quem lembra? Em paz me deito, logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém? Proteção igual ao do Senhor não há. Às vezes cantamos isso, mas não cremos nisso, ou não exercitamos isso, ou não tomamos posse disso. E essa ministração dessa noite é para que você tome posse de uma proteção que está na palavra de Deus, que é para mim e para você. Amém? O povo de Israel sempre soube que o Senhor é a sua proteção e segurança. Sempre soube. Daí porque sempre que se sentia ameaçado pelos inimigos, corria para consertar com o Senhor, para contar novamente com a sua proteção. O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Em Efésios, revestivos de toda a armadura de Deus. Às vezes nós esquecemos da armadura, com a qual possais enfrentar, resistir firmemente às ciladas do maligno. Mas todos aqui conhecem Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? De novo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, isso está registrado, está na palavra, e não é para bonito. É para nós vivenciarmos isso. Amém? Há um Deus que nos protege, há um Deus que peleja por nós. Esse Pai, o Senhor, é assim. Maravilhoso. Amém? Quero lembrá-los também de uma palavra que diz: no amor não existe medo. No amor de Deus não existe medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Tem pessoas que chegam a ter síndrome de pânico. Ultrapassam o medo, não é medo. É o medo multiplicado por algumas potências. Mas o verdadeiro amor do Senhor, quando nós conhecemos o verdadeiro amor do Senhor, quando nós sentimos esse amor do Senhor por nós, quando nós entendemos esse amor de Deus por nós, quando nós tomamos conhecimento de que esse amor existe e é verdadeiro, esse amor lança fora todo medo. Porque Deus é amor. E esse é o amor de Deus, é o amor do Pai, que nos protege sempre, todo dia, toda hora e em todo lugar. Como é bom poder viver isso. Amém? Essa é a segunda característica do Senhor, do nosso Deus, do nosso Pai. Amém? Um Deus protetor.
precisamos conhecer mais, experimentar. Eu tive uma experiência recentemente. Queridos, olha só. Eu estou trazendo palavra e, na medida possível, estou citando experiências. Porque a gente vai experimentando. Seria triste se eu tivesse aqui só conhecimento teórico da palavra e não tivesse uma experiência para contar. Nossa, o pastor tem 40 anos de fé e 0 de experiência? Então a fé dele é teórica? Então me perdoem de eu contar algumas experiênciazinhas. Isso é para corroborar com a palavra que estamos ministrando. Muito bem. Vamos para a terceira característica, que é: falamos de provisão, falamos de proteção, e agora nós vamos falar de uma característica maravilhosa: presença de Deus. Pai presente. Pai presente na vida do filho. Nós, pais, homens, falhos, limitados, impotentes, temos muita dificuldade, muitas vezes, de sermos presentes na vida dos nossos filhos. E eu posso falar com muita propriedade sobre isso, porque fui muito ausente na infância do meu filho, na adolescência do meu filho, porque nessa época eu priorizava trabalho, 100% trabalho e igreja. Quisesse se esconder de mim, bastava ir na minha casa. E as pessoas sabiam disso. Isso trouxe sérios prejuízos, mas o Senhor tratou disso. Graças ao bom Deus, Ele está aí, com saúde e principalmente firme na fé. Hoje, Ele procura ser presente na vida do Noah, porque Ele não quer que aconteça na vida do filho dele o que aconteceu na sua vida. Por falta de sabedoria, de discernimento, eu fui ausente na vida do meu filho. Ele tem essa experiência na sua formação e hoje ele tem conhecimento da palavra de Deus. Então ele pode ter sabedoria para educar o seu filho e ser presente na vida dele. Terceira característica: Deus presente, um pai presente. A palavra de Deus nos afirma que Deus criou o homem para se relacionar com ele. Começa aqui. Diferentemente de todas as outras criaturas, somente o homem fora criado à imagem e semelhança de Deus. Essa identificação deixa claro o propósito de Deus ao criar o homem, o desejo de se relacionar com ele. Havia plenitude no jardim do Éden, tudo era perfeito, mas essa plenitude era fruto da presença de Deus. Em uma fração de minutos em que o homem se afastou da presença de Deus, ocorreu a queda e nasceu um abismo de separação entre o Criador e a sua criatura humana. A presença do Pai na vida dos seus filhos é a garantia de provisão e proteção. Falamos de provisão e proteção, agora falamos de presença. Então essa terceira característica, presença, ela consolida as duas primeiras. Um pai provedor, um pai protetor e um pai presente é
paternidade plena. Amém? Quando Deus chamou a Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, Moisés fez uma única exigência. Alguém lembra? Se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Prestem atenção. Essa exigência de Moisés foi depois de todas as experiências que ele já tinha tido com Deus. Das 10 pragas no Egito, que ele, Moisés, foi instrumento na mão de Deus. Foi ele que lançou o cajado e virou cobra. Foi ele que pegou o cajado e virou, a cobra e virou cajado. Foi ele que transformou as águas em sangue. Foi ele que profetizou que veriam vespas sobre a face da terra, e vieram. Ele profetizou sobre as trevas, e ele profetizou sobre a morte dos primogênitos. Moisés vivenciou tudo isso. E agora, depois do deserto, Moisés disse para o Senhor: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir. Não. Moisés sabia de uma coisa: a única garantia, a única certeza de que nós teremos vitória nessa empreitada, nesse desafio, é se a presença de Deus estiver conosco. E o Senhor disse a Moisés: a minha presença irá contigo. E disse mais. Disse o que muitas pessoas estão precisando nesta hora: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. O que mais se fala hoje é estresse. É estresse. Tudo hoje é motivo de estresse. Boleto gera estresse. Trânsito, estresse. Marido nervoso gera estresse. Esposa neurótica gera estresse. Patrão gera estresse, mas empregado também. Vendas geram estresse. Ainda mais quando não acontece. Né, Edson? A humanidade nunca precisou tanto de descanso como nos dias que estamos vivendo. E olha que promessa maravilhosa: a minha presença irá contigo e te darei descanso. Você consegue compreender isso? Você consegue digerir isso? A bênção que está sendo ministrada aqui: a minha presença irá contigo e te darei descanso. Nós conhecemos a história. Nós conhecemos a luta que Moisés enfrentou no deserto com o povo. O quão estressante foi essa travessia do deserto. Nenhum ser humano naturalmente teria conseguido suportar tamanho estresse. Mas Moisés suportou. Não porque Moisés era o cara, não porque Moisés era um Superman, porque a presença de Deus na vida de Moisés dava o descanso que ele precisava. Amém? Presença de Deus é sinônimo de descanso, de paz, de serenidade. O maior benefício da fé
Eu já falei algumas vezes isso e vou falar sempre isso. O maior benefício da fé é a salvação. Não existe benefício maior do que esse. Mas o segundo maior benefício, queridos, da fé é o fato de podermos descansar em Deus. Não tem preço. Não tem preço. Eu lembro, logo que eu me converti, eu tinha um irmão muito querido. E ele recebeu do Senhor assim uma paz que só Jesus pode dar. E aí ele tinha um amigo que era médico, cara muito bem sucedido financeiramente, tinha clínica, aquilo que o mundo chama de rico. E ele disse para esse irmão: eu trocaria tudo que eu tenho só pela paz que você tem. Meus bens, minha clínica, minha casa no campo, na praia, meus carros, eu trocaria tudo por essa paz que você tem. E o irmão disse para ele: o senhor pode permanecer com os seus carros, com as suas propriedades, com a sua clínica e ter essa paz. Mas onde é que eu compro isso? Bom, ela não tem preço. O preço Jesus já pagou na cruz. Basta ter Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. O mundo quer paz, mas quer uma paz sem Jesus. E o mundo dá paz. Só que a paz do mundo é circunstancial. Tá tudo bem? As pessoas dão paz. Tá legal. Tá tudo bem na família. Tá tudo bem no emprego. Tá tudo bem na saúde. Tá tudo bem no casamento. Paz. Mas se a enfermidade entrar pela porta, a paz sai pela janela. Então é uma paz circunstancial. E Jesus foi claro quando falou sobre isso. Ele disse: eu vos dou a paz. Eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo dá. A paz do mundo, ela é circunstancial. A paz de Jesus é real. Independe das circunstâncias à nossa volta. A paz de Jesus, ela é fruto da presença dele em nós. Jesus é o príncipe da paz. Se o príncipe da paz habita em você, Jesus nunca disse para a paz: ó, paz, fica aí lá de fora que eu vou entrar na vida do rapaz aqui. Vou morar com ele, mas tu dá um tempo aí. Não. Querido, se o príncipe da paz mora em você, habita em você, então você tem paz. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas disse mais: vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. Só que Jesus não prometeu casa de 2 pisos, caminhonete importada. Não prometeu propriedades. Mas ele disse: vinde a mim e achareis descanso para vossas almas. Porque as outras coisas não dão descanso. Aliás, até tiram. Mas a presença de Jesus é descanso.
E tem mais. Todo o nosso final de culto aqui, a gente faz citação de uma palavra. Na bênção final, quem lembra? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou falando de presença. Pai presente. Deus Pai presente na vida do homem. No Evangelho de João, capítulo 23, Deus diz o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele, e faremos nele morada. Nós estaremos presentes na sua vida, nós habitaremos no seu interior. Que palavra, que promessa, que vida interior. Isso nós recebemos do Senhor. Amém, queridos? Nenhuma declaração de amor substitui a presença de um pai na vida dos seus filhos. Mais uma experiênciazinha. Minha filha disse: pai, passa o dia comigo no Parque Marinha. A Natasha, minha prima, vai comigo. Eu não tinha R$1 para comprar 1 grão de pipoca. E eu disse: filho, pai, não tem dinheiro. Não se preocupa, pai. Dinheiro não é problema para ela. Ela vai pedir dinheiro para o pai e nós vamos. Para o pai dela e nós vamos. Fomos, ela trouxe a grana. Brincamos no Parque Marinha. Tinha um Parque Tupã na época, que, como é que é? Compra um passaporte, né? E dá direito de andar nos 10 brinquedos. Compramos um passaporte para cada um. Rolamos. Não bastou esses 10 passaportes, nós fomos subir nas árvores, virar cambalhota. Comemos sorvete de algodão doce, sorvete de verdade, pipoca com açúcar, com sal, com mel, com chocolate. Nós estávamos esfarrapados, sujos, às 6:30 da tarde. Esbaforidos. E a menina olhou para minha filha e disse, a prima dela falou assim: melhor dia da minha vida foi hoje. Nunca tive uma tarde assim. E felizes fomos embora. No dia seguinte, a minha filha vai para a casa dela, a priminha, e ela disse para minha filha a seguinte frase: teu pai é legal. E aí a minha filha falou assim: você acha? Não, sério, teu pai é muito legal. Pena que é pobre. Ele é legalzão. Não tem R$1 para comprar pipoca, mas é legal. Daí a minha filha olhou para ela: pois é, meu pai é pobre, mas não troco ele pelo teu, que é rico. Porque meu pai está comigo. Meu pai está presente na minha vida. Com dinheiro, sem dinheiro, com pipoca, sem pipoca, com parque, sem parque. Meu pai está presente na minha vida. Onde é que teu pai está hoje? Ela fala: meu pai hoje está na Europa, fazendo curso, dando palestra. Ele não tem tempo para mim. Pois é, mas o meu pai é pobre, mas é presente. Nenhuma declaração de amor substitui a presença do pai na vida de seus filhos. A presença do pai consolida o amor. Não adianta hoje, lá de Nova York: filha, pai te ama.
Pai, quando tu volta? Não sei. Meu compromisso no colégio? Não vou poder ir. Meu aniversário? Não vou poder ir, filha. O pai está trabalhando, ganhando dinheiro para dar o que você precisa, para manter o teu luxo. Mas a filha não quer luxo, ela quer a presença do pai. Nada substitui isso na vida do filho. Só que o mundo materialista não entende assim. Mas o nosso Pai Celestial sabe que a sua presença é o diferencial da nossa vida. E Ele pode estar presente em nós, aonde nós estivermos, em qualquer circunstância, qualquer dia e lugar. Hoje nós podemos desfrutar da paz que excede a todo entendimento, porque ela não é uma paz geográfica, circunstancial, ausência de problemas, ela é real. Ela é fruto da presença de Jesus em nós. A presença do Pai na vida dos filhos não é uma conquista, é fruto do amor do Pai pelos seus filhos. Amém, igreja? Em Cristo Jesus, nós encontramos uma paternidade plena, plena de previsão, plena de proteção, plena de presença. A Deus nosso Pai seja a glória, a honra e o louvor. Amém, queridos? Por hoje era só isso. Domingo que vem tem mais. Vamos ficar em pé?